Vamos lá, pessoal. Então, a ideia da aula de hoje é a gente começar a falar um pouquinho dos catálogos de padrões, né? Então, como eu disse na outra aula 5, né, existem dois catálogos de padrões conhecidos, né? Que são os catálogos o catálogo GRASP e o catálogo GOF. Então, só para a gente lembrar rapidamente, o catálogo GOF, né, vem de Gang of Four. Na verdade, vão ser 23 padrões, onde o catálogo GOF, geralmente, são padrões mais fechadinhos, né? São exemplos de soluções mais objetivas, em que você vai ter um problema muito certo, né? Que você consegue aplicar aquele tipo de padrão. Então, é claro que a gente vai tentar primeiro aprender as soluções um pouco mais abertas. Então, a gente vai começar pelo catálogo GASP. Vocês vão ver que eu misturo às vezes GRASP com GOF, aí fica um negócio estranho, mas é GRASP e GOF, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o projeto sobre responsabilidades, né? Ou projeto com responsabilidades, que o catálogo GRASP vai proporcionar para a gente. Bom, nessa primeira parte, a gente vai falar dos 5 primeiros padrões, né? Como eu já falei para vocês, eu costumo falar que a ideia do catálogo GRASP é que a gente começa a aprender a forma como a gente deve tomar decisões para realizar o projeto. Então, na prática, é como se eu falasse que o catálogo GRASP vai dar as ferramentas para eu poder tomar algumas decisões no meu projeto orientado a objeto, né? Eu até brinco com isso e falo que se você ainda não sabe o catálogo GRASP, você ainda não sabe fazer orientação no objeto por completo, porque a gente vai ver que dos 9 princípios, né, 5 estão relacionados totalmente com a forma como você faz lá o seu projeto orientado a objeto. Então, só para contextualizar vocês, né, a gente já viu algumas coisas do ponto de vista do ML, a gente vai praticar isso também com um exercíciozinho. E agora a gente vai começar a falar do projeto de objetos com GRASP. E aí, sempre que possível, a gente vai tentar botar exemplo para contextualizar melhor do que está sendo ensinado aí do catálogo, né? Então, vocês conseguem ver essa figura aí? Aqui dá pra ver, sim. Dá para ver, Mas né? eu tô no computador, não sei se tá todo mundo no computador. O resto do pessoal consegue ver direitinho? Eu acho que consigo, sim. É meio pequeno, mas dá pra ver. Tá pequenininho para mim, né? Mas também não é tanto detalhe, é só uma contextualização ali para a gente entender onde é que a gente está e o que a gente vai usar para poder trabalhar com o catálogo GRASP. Então, acho que todo mundo vai entender isso, né? Bom, na prática, né, a gente tem lá o modelo de caso de uso, vocês vão ver onde está aqui meu mouse, né? Diagrama, o texto dele. O que a gente faz? A partir disso daqui, a gente gera um diagrama inicial, né, que é um diagrama de classe, que ele está aqui embaixo. Não, desculpa, não está aqui embaixo não, diagrama de classe. Está aqui, né? A nossa modelagem inicial de negócio, que é o nosso diagrama conceitual de classes. E a gente começa a fazer o quê? O contrato de operações e o diagrama de sequência, né? A gente vai trabalhar um pouquinho isso como exercício, tá bom? Então, se vocês não sabem o que é isso, fiquem tranquilos que a gente vai exercitar isso. Então, na prática, é como se a gente falasse o seguinte: cada passo do caso de uso, né, por exemplo, o caixa introduz identificador do item, né? Isso daqui por si só gera uma operação, que é um método que vai ser traduzido em um ou mais métodos, né? Que a gente descreve isso para que quem esteja fazendo o projeto lá na frente, que é o que está aqui embaixo, saiba exatamente o que a operação tem que fazer. Em paralelo, a gente também tem um contexto geral do caso de uso, que na prática é um diagrama que a gente chama de diagrama de sequência de sistema, né? Mas é uma iteração que vocês vão ver que é bem bobinha, que é caixa, sistema, caixa, sistema. Então, na prática, é como se a gente estivesse mapeando todos os passos do caso de uso em operações que vão ser a iteração entre o ator do caso de uso, né,
e o sistema. Qual é o objetivo disso daqui? O objetivo desses dois caras aqui é ajudar a gente na hora de fazer o projeto. Então está aqui o nosso modelo final do projeto. O que a gente vai ter como entrada lá? A gente vai ter as operações, né? O DSS, que é como se fosse o esboço, né? Vocês vão ver que esse bonequinho aqui e essa caixa sistema, eles vão se transformar nesse diagrama aqui de baixo. Apesar de eu não estar aqui no desenho, o bonequinho vai continuar, tá bom? E essa caixinha sistema vai se transformar em várias caixas, que na prática é como se eu falasse assim, esse negócio chamado sistema agora, eu vou delegar nos objetos que estão no modelo de domínio quem vai fazer o que do nosso caso de uso. Então, na prática, ó, entrar item aqui, que é o segundo passo, é o terceiro passo do caso de uso, foi transformado num método que quem vai receber essa responsabilidade é a registradora, tá? E ele tem como parâmetro o item e a quantidade. Para que eu possa realizar o entrar item, eu tenho que receber o produto, né? Apesar de estar escrito aqui descrição do produto, a gente pode pensar que essa descrição do produto é o próprio produto, tá bom? Então aqui, ó, vai no catálogo de produto, busca o produto que tem esse ID, né? E, por enquanto, aponta para ele com a variável D. Depois, você vai na venda, adiciona o item de venda com o produto e a quantidade, tá certo? Então, na prática, isso daqui são objetos no meu sistema. Isso daqui já é o resultado do meu projeto, né? A gente saiu desse diagrama de sequência de sistema que só tinha interação ator-sistema e de um diagrama de domínio, né, ou um modelo de negócio que não tem as especificações de projeto e já gera um diagrama de sequência de projeto onde apareceram detalhes de quem é que vai ficar, em quem vai ficar o entrar item, métodos que não existiam, né, obter descrição do produto, adicionar itens de linha e, inclusive, classes que não existiam no modelo de domínio inicial, como catálogo de produtos. Isso daqui é como se fosse um diagrama de classe de projeto só para essa iteração, tá bom? Por conta do espaço. Então, na prática, a gente aplicou lá o catálogo GRASP e tomou a decisão de quem vai fazer essa responsabilidade. Aqui aparece no diagrama de classe de projeto, observa que aparecem classes novas, mas tem equivalência com o modelo inicial de classe. É como se eu falasse que o modelo inicial, o modelo de domínio, né, ele evoluiu para esse modelo de classe de projeto aqui. Então, vocês vão ver que, por exemplo, ainda tem a venda, mas agora a venda tem um método adicionar linha de item, né, que é melhor item de linha, que esse livro foi traduzido e fica meio estranho. Então, esse método aqui aparece na venda que não apareceria aqui no modelo conceitual. Então, a ideia é essa. A gente vai aplicar o padrão na prática para ficar decidindo de quem é a responsabilidade de implementar, vamos falar assim, né? Eu acho feio implementar, porque quem implementa é a pessoa. Mas na prática, de quem é a responsabilidade de fazer determinado método, né? Então, na prática, o que a gente está fazendo lá é a colaboração entre os objetos, a troca de mensagem entre os objetos. Isso significa que a gente vai começar a criar métodos, criar classes. Se necessário, a gente vai criar algo que a gente chama de classe auxiliar, né? Exemplos de classes auxiliares, moeda, CPF e coisas do gênero. Classes que são criadas porque a gente sabe que vai usar muito aquele conceito. E aí vai. Bom, como a gente já viu, né, o catálogo tem como objetivo padronizar a experiência existente para problemas que a gente já teve. E aí a gente vai começar a trabalhar com os padrões GRASP. Só para que vocês tenham uma contextualização, lá em 1990, né, começou
a metodologia do projeto dirigido por responsabilidade. E a gente vai trabalhar um pouquinho isso também com exemplos. O que significa isso? É como se a gente falasse agora que no nosso sistema tudo ou é um objeto ou é uma responsabilidade, né? Então, ou você tem um objeto que tem uma responsabilidade de fazer, ou você tem um objeto que tem uma responsabilidade de saber. Então, como é que a gente vai descobrir o que essas responsabilidades fazem? É a partir do contrato de projeto, contrato de operações, que na prática é uma descrição textual do que cada operação faz. E depois a gente vai olhar lá o diagrama de sequência de projeto e vai ver quem tem que fazer e como deve ser feito. Observem que agora, inclusive, eu usei a palavra como, né? Que agora a gente já determina não o que tem que ser feito. Tudo que tem que ser feito já foi apresentado em teoria na modelagem, né? Agora a gente só está determinando como o projeto tem que ser realizado para, em seguida, alguém programar, literalmente alguém codificar. Então, vamos lá. Sem dar muita volta, o que são as responsabilidades de fazer? Toda vez que a gente pensa na responsabilidade de fazer, a gente está pensando em algo que inicia uma ação em outro objeto ou algo que vai coordenar atividades entre objetos, né? Então, ou a gente faz algo em cima de outro objeto, ou a gente coordena quem vai fazer ou os objetos que vão fazer. Bom, então a gente pode pensar que a responsabilidade de fazer é algo que vai criar outro objeto, executar um cálculo, iniciar uma ação ou literalmente coordenar. Olha, esse objeto vai resgatar lá o meu produto. Esse objeto aqui é o cara que é responsável por calcular a margem de lucro. Esse objeto aqui, perdão, é o cara que vai armazenar o nome do cliente que está realizando a compra, né? Que sabe o nome do cliente que está armazenando, que está realizando a compra. Responsabilidade de saber. Então, a responsabilidade de saber está totalmente direcionada ao princípio do encapsulamento, né, que vocês viram lá na orientação objetos. Então, é como se você falasse o seguinte: a gente sabe que um objeto tem que proteger os seus próprios dados. Como é que a gente protege ele? Encapsulando, né? O dado é do objeto, a informação é do objeto, o objeto sabe aquela informação e só ele manipula aquela informação. Se outros objetos desejam manipular aquela informação, eles pedem para o objeto que sabe a informação para poder ou já manipular ou apenas retornar o valor daquela informação, né? Então, a responsabilidade de fazer é como a gente saber, é como a gente pensa em qual local determinada informação deve estar. Então só toma um cuidado aí, porque quando a gente começa a falar de responsabilidade de saber, parece que é só os atributos de uma classe, mas na verdade, quando a gente fala de saber, é você, por exemplo, saber quem são os alunos de determinada disciplina. Então, quem sabe isso, por exemplo, é a disciplina. Isso não é um atributo, né? É um relacionamento de disciplina com seus alunos. Então, se eu falar isso, eu estou dizendo que a responsabilidade de saber é da disciplina, certo? Se você precisa derivar alguma informação, né, que... como é que eu vou explicar? Se você precisa derivar uma informação, o que é derivar alguma informação? É algo que não existe, que você vai manipular outra informação para poder ser gerado, né? O exemplo mais claro de derivar é a idade. Como é que a gente faz para derivar a idade? A gente pega a data de nascimento e faz uma subtração da data atual, né? Então você não precisa guardar a idade num atributo. Então, se a gente tem uma classe pessoa, a responsabilidade de saber a idade é da própria classe pessoa, né? E aí, observem que esse exemplo eu tenho
a responsabilidade de fazer no objeto pessoa. Desculpa, de saber, né? Saber a sua idade no objeto pessoa. Então, a gente pode derivar a informação e, para isso, a gente precisa determinar quem sabe essa informação. Deixa eu dar um exemplo um pouquinho mais complicado. O estado civil de uma pessoa pode ser o quê? Solteiro, casado, divorciado, né? Ou viúvo. Como é que você vai saber qual é o estado civil de uma pessoa? Bom, a pessoa tem relacionamento com casamento, certo? Então, se a pessoa não tem casamento associado a ela, o que acontece? A pessoa é solteira. Então, quando eu fizer, olha, pessoa, qual é o seu estado civil? É a pessoa que sabe qual é o seu estado civil. E aí ela vai calcular. Foi até aí tudo bem, pessoal, com relação à responsabilidade de saber? Acredito que sim, professor. Então, uma pergunta. Claro. Então, um dessas classes, assim, seria a venda do exemplo anterior? Mas qual responsabilidade que você está querendo? Saber. Hã? A responsabilidade de saber. A classe venda seria um exemplo disso? Não, a classe venda pode ter responsabilidades de saber. Vou dar um exemplo Sim. mais claro, né? Quem sabe os produtos que foram vendidos? Os itens, vamos falar assim, porque o produto é uma coisa, a gente vende o item, né? A registradora, né? A registradora, não é isso? Uhum. Peraí, deixa eu voltar lá no exemplo. A registradora, na verdade, sabe os produtos que vão ser vendidos, né? Mas sabe? E... Onde é que tá esse cara? Tá no diagramazão, né? Tá aqui, ó. Vamos lá. No exemplo aqui que você está perguntando, a responsabilidade de saber os produtos, de saber, tá? É do catálogo de produtos. Tá vendo aqui? Obter descrição do produto. Sim. Tá? A responsabilidade de fazer a entrada do item é de registradora. Essa responsabilidade aqui é de fazer. Entendi. Tá bom? De quem é a responsabilidade de conhecer o item da venda? Aqui, ó. É a venda. Tá vendo? Então, foi o que eu perguntei. Eu perguntei por causa disso. Ah, não, tudo bem. A venda... Eu não tinha entendido qual era a pergunta. Entendi. Mas você entendeu? É que são duas responsabilidades que tem aqui. Sim. Uma coisa é você, né, literalmente dizer qual é o item que a venda tem que ter. Isso é responsabilidade da registradora. Então tá aqui, entrar item. Agora, é de responsabilidade da venda conhecer os seus itens. Por isso que tem aqui, adicionar item de linha de venda. Né? Não tem o cara colocando direto lá na venda. Foi até aí? Sim, é por causa disso. A venda parecia ter dados encapsulados, né? Por causa da função, adicionar a linha de item. E só permitir a mudança, né? Através de funções dela mesma. Aí eu pensei, deve ser saber, né? Deve ser responsabilidade de saber. Sim, claro. Aí eu perguntei. Tá vendo que a venda, é porque talvez a gente não tenha ficado claro. A venda tem linha de item de venda, tá vendo? Uhum. Nesse momento aqui, ó, esse cara ainda não existe. Não existe como classe, entendi. Não Ele existe vai como falar. função, no caso. Não, ele não existe, na verdade, né? Ah, O item de linha de venda não existe. É porque sim. o que é o item de linha de venda? O linha de item de venda. É que esse nome é meio estranho. É o item, né? É, por exemplo, quantos pacotes de biscoito você vendeu? Isso é o que representa o linha de item de venda. Data que Entendi. você adicionou, qual o desconto que você deu. Então eu tenho a venda, eu tenho a quantidade e aqui à direita é a descrição do produto. Então esse cara aqui é a associação entre a venda e o produto. Nesse momento aqui, o que eu tenho? Eu tenho o produto em D, eu tenho a venda, eu tenho
o ID do item e a quantidade. Quando eu fizer adicionar linha de item em venda, ele literalmente vai criar a instância dessa classe, associar com a venda e associar com o produto. E quem é que cria essa instância? A venda, dentro do método adicionar linha de item. Eu poderia Sim. criar dentro de registradora, mas eu não vou criar porque a responsabilidade é da venda, porque é ela que conhece seus itens. Então, eu vou colocar aqui, se é ela que conhece seus itens, é de responsabilidade dela criar os seus itens. Foi até aí? Foi tranquilo, professor. Tá? Vamos lá. Adicionar linha de item é uma responsabilidade de fazer. Os itens da venda é uma responsabilidade de conhecer da venda. É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. Por isso, Então ela tá não fazendo as cria. duas? A classe virando tá fazendo as duas responsabilidades? Sim, Não sabia que isso era possível. é dentro dela, né? Eu vou traduzir. É, Fala assim, essa classe aqui ela só é instanciada dentro desse método aqui. assim. Mas eu poderia simplesmente instanciar dentro do registrador e passar por parâmetro por venda, não poderia? Poderia. Mas aí eu estou quebrando o princípio de encapsulamento e a questão da responsabilidade de saber. Porque só quem sabe os itens de linha de venda da venda é a venda. Entendi. Entendeu? Estou dando umas pausas dramáticas para vocês absorverem. A responsabilidade de saber vai ajudar a gente na hora de fazer, principalmente o encapsulamento. Se a gente cria fora de venda o item dela, né, que é um parte todo, eu estou quebrando o princípio do encapsulamento. Entende por quê? Porque aí qualquer outra classe que instanciar pode mexer, né? Perfeito. Pode criar e associar à venda. E aí você perde o controle de como isso daí tem que ser criado. Agora, quando você cria dentro do adicionar linha de item, que é dentro de venda, você sabe exatamente como se deve instanciar o linha de item de venda. Porque a responsabilidade de criar o linha de item de venda é da venda. E por que é dela? Porque é ela que conhece o linha de item de venda. Foi até aí? Por enquanto tá tranquilo, eu acho. Beleza. Então, vamos continuar? Depois a gente dá uns exemplos melhores. Então, como a gente disse, né, ó, é o objeto que vai ser encapsulado, ele sabe sobre outros objetos e calcula ou deriva outras informações. Né? Nesse exemplo, o que a gente pode derivar? A gente pode derivar, por exemplo, quantos produtos uma venda tem. Por que a gente pode derivar? Porque o total de produtos são informações que só a venda sabe, porque só ela conhece seus itens de linha de venda. Né? Então, na hora que eu for fazer lá calcular total de itens, por exemplo, esse método é uma responsabilidade de saber da venda. Porque só a venda conhece os dados que são suficientes para poder derivar essa informação. E aí vai, né? Bom, aí tem a questão da granularidade da responsabilidade, onde a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, que é o que vai confundir. Então, por exemplo, a gente pode ter uma responsabilidade de fazer que engloba uma porção de coisa, um pedaço do sistema inteiro. É o que a gente chama de granularidade em escala grande. Então, é como se eu falasse assim, a responsabilidade de vender é uma responsabilidade do sistema de venda.
A responsabilidade de repor o estoque é a responsabilidade de um grupo de objetos que colaboram para gerenciar o estoque. Então, observa, esse segundo exemplo é uma escala média. A gente não tem um sistema inteiro que repõe o estoque. A gente tem um grupo de objetos, né, que servem para implementar o caso de uso de repor o estoque. E existe lá a responsabilidade de um único objeto, como a gente já viu. Voltar para aquele primeiro exemplo, vamos ver uma responsabilidade de escala média ali naquele exemplo. Vocês conseguem dizer aqui, ó, se tem alguma responsabilidade de escala média aqui? Oi, professor. Oi. Acabei de pegar água aqui. O que aconteceu? Perguntou alguma coisa? Não consigo ouvir. Não, tudo bem, eu perguntei aqui. O microfone não tava funcionando aqui. Pode repetir pra mim, por favor? A gente tem 3 tipos de responsabilidade, né? Vamos voltar. Eu fiz uma pausa que eu pensei que vocês estivessem pensando. Escala pequena, escala média e escala grande. Isso vocês pegaram? Uhum. Sim. Né? Sim. Aí eu perguntei aqui, ó, nesse exemplo aqui, vocês conseguem enxergar uma responsabilidade de escala média? Lá no... Acho que relação de registradora, catálogo e venda seria uma média, não? Sim, mas qual é a responsabilidade? Tem responsabilidade de cadastrar uma quantidade de itens, caso. Isso. De, né, um item na venda. Sim, sim. Né? Vocês conseguiram ver isso? Uhum. Mais ou menos, professor. Não entendi direito essa parte, não. Não? Então, é como se eu falasse assim, eu tenho uma responsabilidade de escala pequena. Então, vamos lá. De quem é a responsabilidade de buscar um produto bem específico, que é buscar a descrição do produto? Seria da registradora, Mais ou não é menos. isso? Não, aqui, ó. Olha essa linha aqui. Obter a descrição do produto. Tá vendo aqui? Aham. Daqui para cá, né, é para catálogo. Então, assim, como é que eu sei, como é que eu pego o objeto produto? Não é a registradora que sabe onde é que está o produto, é o catálogo de produtos. Sim, ok. Então, a Entendi. responsabilidade de fazer a busca, né, do produto ou da descrição do produto é do catálogo de produtos. Pronto, isso daqui é uma escala pequena. Né? De quem é a responsabilidade de adicionar um produto na venda ou vários produtos na venda? E seria da registradora dessa vez? Porque aí tá ali, adicionar a linha de item, certo? Isso, mas para fazer eu entrar item aqui, eu não preciso da colaboração desses outros objetos. Sim. Então, aqui eu tenho a responsabilidade de fazer, mas para eu realizar essa responsabilidade, os outros objetos têm que colaborar. Lembra que a gente pode ter uma responsabilidade de fazer, que é gerenciar a colaboração dos objetos? Vamos lá, aqui. Criar outro objeto, executar um cálculo ou coordenar a atividade entre outros objetos. Responsabilidade de fazer de registradora, que coordena a colaboração do catálogo de produto com a venda. Eu pego o produto e adiciono uma quantidade na venda. Foi até aí? Sim. Então, a responsabilidade de entrar item é uma responsabilidade de fazer da registradora, que nem vocês perguntaram, que nem vocês falaram, mas ela é de escala média. Por quê?
Porque tem a colaboração de registradora com catálogo, tem a colaboração de registradora com venda. Não é só um objeto que colabora para poder que realiza o entrar item. Foi até aí? Sim, acho que deu para entender, sim. Então vamos lá de novo. Buscar um produto. Buscar um produto é uma responsabilidade de fazer do catálogo. Então, isso daqui é escala pequena, né? Entrar item é uma responsabilidade de fazer da registradora. Mas a escala é média, por quê? Porque para eu realizar essa responsabilidade, eu tenho um conjunto de objetos colaborando. E o que seria uma responsabilidade de escala grande? Seria uma responsabilidade em que um pedaço do sistema é feito, né? Então, por exemplo, o realizar compra, vamos falar assim. De quem é a responsabilidade de realizar compra? Do subsistema de venda, né? Ou do subsistema comercial. Tudo bem até aí? Sim, entendi. Dependendo. De qualquer jeito, são responsabilidades de fazer e de saber. É só a gente saber qual é a escala delas, tá? Vocês vão ver que a gente vai ficar discutindo sempre isso agora. De quem é a responsabilidade. Então, olha só. Nesse caso aqui, a gente tem um objeto venda e um objeto pagamento. E aí, o que a gente está dizendo aqui é que a venda conhece o pagamento e que a responsabilidade de fazer o pagamento é da venda. Tudo bem? Foi até aí, pessoal? Sim. Mas a responsabilidade de criar o pagamento é de pagamento. Tudo bem até aí? É estranho. Meio esquisito, mas sim, dá para entender. A classe pagamento cria pagamentos. É isso que eu estou falando. Ok. Tá bom? Então, é como se eu falasse assim: quem sabe criar o pagamento é a classe pagamento. Mas para eu fazer o pagamento, eu preciso pedir à classe pagamento para criar uma instância dela. Então, bom, isso aqui a gente já viu, né? Eu não vou repetir não, tá? Bem rapidamente, o padrão, a ideia é que a gente já saiba como fazer as coisas usando a experiência das outras pessoas, né? A gente viu isso lá na aula de padrões. E aí surgiu lá o catálogo GARASP. Então, tá aqui. General Responsibility Assignment Software Patterns, né? Padrões de software que atribuem responsabilidades gerais. Então, é o conceito básico para a gente fazer o projeto dirigido à responsabilidade. E aí, a ideia do GRASP é que a gente tem um ferramental para poder decidir o projeto orientado a objeto. Aquela sensação que a gente tinha lá em orientação a objeto de será que eu fiz o projeto certo, né? Será que não existe uma solução melhor? Que a gente vai fazendo pelo feeling, né? Agora a gente vai reduzir um pouco com essas ferramentas do GRASP. Por quê? Porque a gente vai ter 9 padrões que vão ajudar a gente na decisão de como é que é a melhor forma de realizar o projeto. Então a gente vai começar falando sobre esses 5 primeiros padrões, né? O criador, especialista da informação, o baixo acoplamento, controlador e a alta coesão. Vamos lá. Como a gente disse, sempre que eu tenho um padrão, eu tenho um problema, eu tenho uma solução e normalmente eu tenho um exemplo. Primeiro padrão do GRASP, criador. Quem deve criar um objeto A? Então, a gente tem a solução que é, se B
contém ou agrega A. Registra A. O que significa aqui registrar? Significa, por exemplo, armazenar ele em algum lugar. Mas não só isso, não se apeguem ao registrar a algum banco de dados. Pode ser também adicionar ele em algum lugar, tá bom? Não necessariamente é registrar registradora, né? Vamos falar assim. Se B usa A de maneira muito próxima e se B contém os dados iniciais de A. Aí você vira e fala assim, pô, Duarte, mas é tão simples assim? A ideia do padrão GRASP é que seja simples. O complicado é você descobrir quando você tem que usar ele, tá? Então, é um padrão para você determinar quem deve criar um objeto. E aí, a gente vai resolver a questão de qual é a melhor solução para criar o objeto. Então, olha só, esse exemplo aqui é pequenininho, mas ele é bom porque ele te ajuda a entender bem o padrão alguns padrões do catálogo GRASP. E depois a gente vai aplicar em coisas mais sisteminha, tá bom? Mas nesse momento eu vou usar esse padrão justamente porque ele é bem simplesinho, esse exemplo, né? Porque ele é bem simplesinho e depois a gente vai para coisas mais corriqueiras do cotidiano. Então vamos lá, imagina que a gente está literalmente fazendo uma simulação do banco imobiliário. Vocês já jogaram banco imobiliário? Já sim. Já, então vocês sabem do que se trata, né? Bem rapidamente, é um jogo de tabuleiro que você anda pelas casinhas e vai comprando os terrenos. E aí as pessoas vão caindo no seu terreno, vão pagando aluguel para você. Bom, então, como eu falei, esse é um jogo de tabuleiro. A gente vai ter um tabuleiro, né? Então vamos iniciar o jogo. Quando a gente vai iniciar o jogo, a gente precisa criar o tabuleiro, criar as casas e começar a posicionar as casas para saber quem começa e em qual posição cada casa tem, certo? E aí vem a pergunta, tá? Vou iniciar o jogo, quem vai criar as casas? Se a gente olhar para o padrão criador, o tabuleiro contém ou agrega as casas? Sim. O tabuleiro registra as casas? Não vem ao caso. O tabuleiro usa as casas de maneira muito próxima? Acredito eu que sim, né? Porque provavelmente, conforme você for andando no tabuleiro, você vai passando pelas casas. E você tem que resgatar as informações das casas ou realizar a ação de quando a peça cair na casa. Bom, o tabuleiro vai conter os dados iniciais da casa? Aí a gente pensa, olha, é interessante que ele contenha para a gente saber qual casa é e qual é a posição que ela vai ficar, né? Não sei se vocês concordam comigo. Eu estou literalmente dizendo que se eu colocar os dados iniciais das casas no tabuleiro, eu estou dizendo que a responsabilidade de criar as casas é do tabuleiro. Então eu vou poder só criar o tabuleiro e mandar ele criar as casas. As casas já vão ser criadas, já vão ser posicionadas, já vão estar com todas as informações necessárias para que a gente possa começar o jogo. Então, né, sabendo que o tabuleiro agrega as casas, usa as casas e, né, vai conter os dados iniciais das casas, o padrão criador sugere que a criação das casas estejam no tabuleiro. Então, ninguém vai poder criar casa e adicionar o tabuleiro, tá? É literalmente os nils lá do objeto casa que a gente vai dar vão estar tudo dentro do tabuleiro. Então é fechadinho, né? Então vamos lá. Isso aqui é um esboço do diagrama de classe lá, conceitual, inicial que a gente tem do banco imobiliário. Então é como se a gente falasse que, olha, eu tenho um banco que tem dois dados, um dado tem o valor da face, o banco é jogado em um tabuleiro e tem de 2 a 8 jogadores. Cada jogador tem uma peça e uma casa cabe 8 peças. Um tabuleiro tem 40 casas e uma casa só tem um tabuleiro. Esse daqui é o modelo inicial que a gente vai começar a trabalhar o nosso projeto. Então,
diagrama de sequência do projeto. Ao criar um tabuleiro, pelo criador, eu vou criar as suas casas. Foi até aí? Sim. Sim. Esse desenho ele é um esboço, tá? É como se eu falasse assim, olha, invoquei o construtor de tabuleiro. A primeira coisa que eu faço é criar uma casa. Então, tudo que tiver nessa linhazinha aqui, depois eu vou formalizar um pouquinho melhor esse diagrama para vocês, tá? Por enquanto é só um esboço. Tudo que aparecer debaixo de criar vão ser coisas feitas dentro do criar. Se eu tivesse um método chegando aqui ó, na linha de vida, o que tivesse debaixo do método eram coisas feitas dentro daquele método. Se aparecesse outro método, aí seria dentro do outro método. Então, né, a decisão da gente é, pelo criador, o tabuleiro cria as casas. Bom, eu não sei se vocês repararam, só vou voltar um pouquinho aqui. Esse diagrama aqui já tem algumas responsabilidades de fazer e algumas responsabilidades de conhecer, vocês notaram? Então, jogado com, aqui apesar de não ter um método, ele tem a responsabilidade de fazer, né? Quem é que conhece o valor do dado? O dado, então, responsabilidade de conhecer. O jogador conhece o seu nome, a peça conhece o seu nome, a casa conhece o seu nome, o tabuleiro contém as casas, né? Responsabilidade de conhecer, não sei se vocês estão reparando, né? Sim. A casa conhece as peças que estão, mas o jogador tem pelo menos uma peça. Então, de novo, isso daqui é uma responsabilidade de conhecer, tá bom? Responsabilidade de fazer, um jogador joga o jogo. Então, inicialmente é como se a gente tivesse uma discussão rasa, e a gente vai fazer isso daqui a pouco, né, sobre responsabilidades de fazer e conhecer. Aí depois a gente vai fazer o quê? A gente vai começar o projeto aplicando o padrão GRASP para melhorar isso aqui. Literalmente, eu vou sair desse diagrama inicial e vou chegar em outro diagrama de projeto. Então tem que manter esse diagrama e criar outro. Professor, no diagrama anterior, aquele lá, esse aí, tem mais alguma responsabilidade de fazer nesse diagrama? Além do jogador jogar? Então, lembra que esse cara aqui é o diagrama conceitual, né? Que a gente vai trazer quando a gente está analisando o domínio. Nem todas as responsabilidades aparecem aqui. O que a gente tem nesse diagrama é pelo menos as classes do domínio. Ah, eu sei que no domínio eu tenho dado, eu tenho banco, tabuleiro, o jogador, a peça e a casa. Podem aparecer outras responsabilidades de fazer, mas não é obrigatório que elas apareçam. Por quê? Porque a gente só vai saber as responsabilidades de fazer quando a gente estiver fazendo o projeto. Você tem algum exemplo que está em mente aí? Não, eu só estava querendo entender se tinha mais algum nesse diagrama em específico. Entendeu? Pode achar algumas, só que não é obrigatório que ache. É porque isso daqui é gerado, né, dos requisitos de usuário, dos requisitos de sistema, dos casos de uso. Então, nem todas as iterações entre essas classes aqui vão aparecer no primeiro momento. O mais importante são as classes aparecerem do que as iterações entre elas, nesse diagrama de análise, né? Entendeu o que eu quis dizer? Uhum. Depois a gente vai refinar ele para o projeto. Mas sim, a resposta é sim, podem aparecer outras, mas não é obrigatório que elas apareçam. Não é para você ficar quebrando a cabeça e colocando as operações agora aí. Porque como a gente vai fazer isso é responsabilidade do projeto. Por que a gente precisa desse diagrama aqui? Porque quando a gente começar a fazer o projeto agora, vai ter alguém fazendo banco. E aí, como é que o cara vai seguir o banco de dados? Ele vai seguir a partir desse diagrama aqui. É claro que no nosso caso aqui o banco é muito simples, né? Porque não tem uma porção de atributo. Mas se a gente tivesse algo mais complexo, o cara está fazendo toda a técnica de banco aqui e a gente ia sair os dois, o cara do projeto a partir desse diagrama e o cara do banco a partir desse diagrama. Foi? Sim. A gente vai exercitar isso aqui, tá?
Era aquele exercício assíncrono que eu tava para fazer com vocês, era exercitar isso aqui para vocês depois chegarem no projeto. Bom, a partir do momento que a gente começou a fazer a atribuição de responsabilidades, o diagrama de classe já começa a ser alterado. A gente já cria um diagrama de classes equivalente, aonde a gente sabe que, por exemplo, um tabuleiro aqui, ó, né, agrega ou compõe as casas, e com isso ele vai criar as casas. Por que eu estou dizendo que isso daqui, perdão, meu mouse está meio sensível e aí eu estou pulando de um lado para o outro. Por que eu estou dizendo que agora aquela associação entre tabuleiro e casa virou uma composição? Porque a gente colocou que a responsabilidade de criar as casas é feita no momento em que o tabuleiro está sendo criado. E aí, se vocês forem lembrar, o que atribui a uma classe ser a composição da outra é que ela não faz sentido sem as suas partes, não faz sentido eu criar um tabuleiro sem casas, tá? E não faz sentido as partes existirem sem o todo. Então isso já é uma agregação. Não faz sentido eu ter um objeto casa sem ter um tabuleiro, nesse caso. E a composição determina que toda vez que eu criar um tabuleiro, a casa é criada, e toda vez que eu destruir o tabuleiro, o objeto tabuleiro, as casas também vão ser destruídas. Então, faz sentido transformar isso daqui numa composição. Foi até aí, pessoal? Sim. Tem uma Tá tranquilo. navegação aqui também, ó. Isso é importante. O que significa essa setinha no final aqui no diagrama de classe? Significa que o tabuleiro conhece a sua casa, mas a casa não conhece o seu tabuleiro. Isso daqui é importante porque na hora lá que eu for implementar, isso vai facilitar muito a minha codificação. Porque o tabuleiro agora tem que saber quais são as casas que tem entre ele, dentro dele. Mas a casa não precisa ter uma referência para tabuleiro. Eu não preciso ter um objeto tabuleiro dentro da casa. A casa só conhece o seu nome e as suas informações. Ela não conhece, ela não tem a responsabilidade de saber quem é o seu tabuleiro. Foi até aí? Sim. Então isso facilita bastante para a gente na hora de codificar. Exemplo, se eu for criar uma casa, eu vou dar new na casa e colocar isso dentro do tabuleiro, tá? Como se fosse tabuleiro fazendo. E colocar na estrutura de dados que guarda a casa. Se a casa conhecesse o tabuleiro, eu ia ter que passar uma referência de tabuleiro para a casa guardar, para ela saber qual é o seu tabuleiro. Tudo bem até aí? Sim. E lá na frente a gente vai ver que isso aumenta o acoplamento, que não é desejável para a gente. Segundo padrão, especialista da informação. Problema. Quem deveria executar determinada tarefa? Existem momentos em que a gente fica na dúvida, né? Lembra lá do... Quem deve buscar a descrição do produto, naquele exemplo que eu mostrei para vocês? Vou lá. Catálogo de produtos não existia aqui no modelo de domínio, tá? Essa classe não existia. Ou melhor, a gente pode até criar ela para não criar confusão na cabeça de vocês. E aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que buscar o produto. Eu tenho registradora, eu tenho venda, e aí eu falo o seguinte, olha, quem conhece os produtos do sistema? Né? Registradora não faz sentido, né? Nesse caso aí é o catálogo, certo? Uhum. Por que é o catálogo? Porque é o catálogo que conhece os produtos do sistema. Sim. Então faz sentido eu falar que quem vai obter a descrição do produto, vai buscar o produto, é o catálogo de produto. É o cara que é o especialista naquela informação. No caso aí, professor, esse obter descrição do produto é um método do catálogo, né? É do catálogo. Entendi.
É que eu não sei se vocês sabem, é a leitura da esquerda para a direita. É de quem manda a mensagem para quem recebe. O que é a mensagem? A invocação do método. Alguém invocou, né, o método entrar, passando o ID de item e a quantidade de registrador. Alguém Entendi. invocou obter descrição de produto do catálogo de produto, passando o item e esperando alguma coisa em troca. Quem é alguém? Registrador. Então a gente vai ler sempre da esquerda para a direita nesse diagrama aqui, tá bom? Então, né, esse método é de venda, aonde a registradora manda uma mensagem para venda tentando adicionar um item de linha de venda aqui, passando a descrição do produto e a quantidade. E a venda cria a instância e associa a ela mesma. Foi até aí? Sim. Beleza. Então vamos voltar para o segundo padrão. Especialista da informação. Então, né, quem deveria executar uma tarefa? Né? A nossa solução é: diga ao especialista para fazer. Né? A gente vai atribuir a responsabilidade a quem tem o conjunto de informação necessária para realizar a nossa responsabilidade. Vamos voltar para o nosso exemplinho lá, para ficar um pouco mais fácil. Então, o nosso problema é: quem deveria retornar uma casa quando a gente fala o identificador? O que é o identificador para a gente no banco imobiliário? É a posição, né? Olha, estou na posição 15. Quem deveria retornar essa casa? E aí a gente já sabe, né, pelo diagrama anterior, vocês estão vendo que é uma evolução a mais, né? Isso daqui é um estado, agora eu vou alterar de novo. Quem conhece as casas é o tabuleiro. Então, por conta dele conhecer as casas e a posição das casas, a gente fala que o cara que vai retornar as casas é o tabuleiro pelo especialista da informação. Foi até aí? Sim. Então, observem que eu sempre falo quais são os padrões que eu estou utilizando. No anterior, pelo padrão, né? Deixa eu mostrar para vocês. Criador, está marcado aqui. Eu fiz essa alteração aqui e essa alteração aqui. Aqui, pelo padrão especialista da informação, eu vou atribuir a responsabilidade de obter casa ao tabuleiro. E observa que o diagrama aqui, a única coisa que alterou é que agora eu tenho um método a mais dentro do tabuleiro, uma responsabilidade de fazer, né? Tudo bem até aí? Uhum. Então, o que está acontecendo? Meu diagrama de classe do projeto agora começa a ter coisas do projeto. Os métodos do projeto, os atributos que não apareceriam, por exemplo, na modelagem. As classes auxiliares, vocês vão ver, por exemplo, que aquele catálogo de produto, aquilo não existia, aquilo é uma classe auxiliar que a gente cria a partir do padrão que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Tá? Então vão aparecer outras classes que no domínio não existiam. Beleza, então criei esse diagrama de sequência aqui e o meu diagrama de classe de projeto agora tem um método a mais em tabuleiro. Agora a gente começa a complicar um pouquinho mais, tá? Padrão acoplamento baixo. Acoplamento, o que significa acoplar? É você agregar, juntar ou você colar, né, duas classes de tal forma que alterar uma causa um impacto muito grande na outra. Então, quando eu falo que eu tenho um acoplamento entre duas classes, significa que uma classe usa muito a outra, depende muito dos métodos da outra, usa muitos atributos da outra. Então, se a outra classe for alterada, existe uma chance muito grande da primeira classe que tem um acoplamento muito alto também ser alterada. Agora imagina se todas as classes do seu sistema têm um acoplamento alto entre si.
uma alteração pequena em uma classe vai fazer o quê? Um tsunami de alterações no seu sistema. Isso daí foge um pouquinho do que a gente quer na orientação a objeto, né? A gente não quer a modularidade, a gente quer que, quando for necessário alterar alguma coisa, ela cause um impacto pequeno no nosso sistema. Então, um dos padrões do GRASP é a gente tentar manter o acoplamento baixo. Então, a gente quer reduzir o impacto de uma mudança que pode ser realizada ao se determinar uma responsabilidade para algum objeto. Então, qual é a solução? A gente vai atribuir a responsabilidade que vai reduzir o acoplamento entre objetos. Então, se vocês forem notar, toda vez que a gente falar dos padrões GRASP, a gente vai falar que pode existir mais de uma solução viável, tá? Quando a gente fala que tem mais de uma solução viável, a gente literalmente vai ter que contar quais são os padrões que favorecem determinada solução. Isso significa que pode ser que eu tenha uma solução que o especialista da informação combine com acoplamento baixo. E aí, isso daí vai favorecer essa solução para o meu sistema ter um bom resultado. Foi até aí, pessoal? Mas eu também posso ter uma solução que o acoplamento baixo combine com o criador. E aí vai, né? Então agora a gente vai começar o quê? Literalmente contar quantos padrões tem e escolher a solução que atende a mais padrões GRASP. Então vamos lá. No banco imobiliário tradicional, isso eu não sei porque aqui tem várias versões do imobiliário, né? As peças dos jogadores são objetos ou seres, tá? Então, o cachorro aí é um jogador, é uma peça de um jogador. Então, se o cachorro obter a casa, então o cachorro e o tabuleiro ficam acoplados à casa. Vamos traduzir. Joguei o dado. Preciso saber qual é a casa para poder realizar a minha jogada. Caí lá na casinha. Vou pagar aluguel ou vou comprar a casa? Certo? Uma solução que eu posso ter é o meu peãozinho, né, que é o cão, vai pegar a casa e vai literalmente ver qual é a ação que a casa faz nele. Foi até aí, pessoal? Apertei aqui sem querer. Sim. Então eu poderia, olha, a responsabilidade de obter a casa do cachorro, o que ele faz? Aqui está aparecendo, quando eu boto o mouse, aparecem uns pop-ups para mim de path, o arquivo, aí tem que tirar o mouse. Primeiro passo aqui é literalmente pegar todas as casas do tabuleiro. Está errado isso? Não. Né? Pelo especialista de informação, todas as casas do tabuleiro pertencem ao tabuleiro. Ok, até aí não tem problema. Aí, esse casas aqui é a estrutura de dados que representa as casas, né? Um map aqui, por acaso. Ela é que conhece a casa, aí você faz o quê? Obtém a casa que você precisa para retornar. Olha o que aconteceu. Quem conhece as casas? O tabuleiro. Na verdade, o tabuleiro conhece a estrutura de dados que tem as casas, logo ele conhece também as casas. O cachorro não precisaria conhecer as casas, ele não precisaria utilizar o objeto casa para ter a sua ação. Isso significa que quando eu faço isso daqui, ó, eu vou ter uma dependência com essa estrutura de dados e com o objeto casa. Logo, alguma alteração aqui ou na casa pode impactar em uma alteração no método obter casa dentro do cachorro. Vocês conseguiram enxergar isso? Sim. Se a gente for olhar pelo padrão, eu aumentei o acoplamento de cachorro porque ele já tinha uma associação, né? Um acoplamento com tabuleiro, e agora eu criei um acoplamento com essa estrutura de dados e com a casa, né? Aqui, ó.
tem uma dependência com a casa. Essa linha tracejada aqui significa dependência, tá? Dependência é uma estrutura do diagrama de classe em que você está dizendo que o cão usa a classe de alguma forma, seja por um parâmetro, seja dentro de um método. Então, toda vez que eu tenho uma dependência, eu aumento o meu acoplamento, que é o que a gente está dizendo aqui. Não é uma associação estrutural que nem tem aqui, ó, uma linha espessa, né? Em que o cão conhece o tabuleiro. Aqui o cão usa as casas. Tá bom? Eu estou aproveitando para falar algumas outras coisas do diagrama UML também. Então aqui a gente vai ter um projeto ruim que já viu que a gente aumenta o acoplamento entre cão e casa. Não preciso fazer esse tipo de coisa. Logo, pelo baixo acoplamento, perdão, não tenho exemplo aqui, né? Eu poderia literalmente falar que para obter a casa, eu vou usar o especialista da informação e o baixo acoplamento para colocar o método obter casa no tabuleiro. Foi até aí, pessoal? Sim. E aí, a classe cão sai desse desenho, essa setinha vai direto para cá. Ó. Então, vai tirar essa linha daqui e tudo vai passar para tabuleiro. Cão nem participa dessa iteração aí. Vocês conseguiram ver? Como assim, professor? Eu não entendi direito essa parte. Esse diagrama aqui está errado. Aham. Todos os métodos que estão saindo de cão, na verdade, vão para tabuleiro. Entendi. Casa vai chegar em tabuleiro. Obter todas as casas aqui vai ser um métodozinho reflexivo dentro de tabuleiro, tá bom? Aham. E o obter nome vai sair de tabuleiro para casa. Essa linha aqui não vai existir. A classe cão não participa do obter casa. Entendi. Entendi. Eu não preciso da peça para saber qual é a casa que eu caí, né? Aham. Tá bom? Então essa linha pontilhada aqui já não vai existir mais. Como é que eu tomei essa decisão? Usando o baixo acoplamento. Beleza? Sim. Assim, gente, eu sei que parece óbvio o que eu estou falando, porque a gente foi treinado a pensar nisso. Mas vocês vão ver que existem situações em que nem sempre o baixo acoplamento é o que vai determinar a melhor solução, tá? E agora a gente vai falar... Ah, não é o próximo. Daqui a pouco a gente fala. Também tem que ver o horário. Do controlador. Cara, o padrão GRASP controlador é o padrão mais simples que vocês vão aprender, né? Apesar do exemplo ser um pouquinho complicado. Mas é como se eu falasse assim, que objeto deve coordenar as mensagens entre um pedaço do sistema e os objetos do domínio. É como se eu falasse assim, imagina lá nosso caso de uso. Eu tenho a porção de passo, não tem? Quem vai gerenciar essa execução de passos? Que o ator faz alguma coisa, o sistema responde. Então, o ator fazer alguma coisa, chega uma mensagem para esse objeto. O sistema responder significa que eu vou interagir com uma porção de objetos. Bom, o padrão controlador serve para isso. Então, se a gente tem uma responsabilidade que é para coordenar uma porção de mensagem, a gente pode literalmente criar uma classe sistema, né? Loja, banco imobiliário, para poder coordenar essas operações. Ou a gente pode criar uma classe que vai ser um pedaço do sistema, tá? Então é literalmente todas as operações que estão dentro do sistema de contabilidade estariam passando pelo objeto sistema de contabilidade ou pelo objeto caixa eletrônico. Ou a gente pode criar uma classe que vai representar o cenário do caso de uso. Então, por exemplo, tratador jogar banco imobiliário. Aquela etapa de jogar o dado, pegar a casa e coisas do gênero, essas responsabilidades vão estar no tratador jogar banco imobiliário. Qual é a vantagem de criar essas classes pelo controlador?
Às vezes, quando você não usa essa classe controladora, você aumenta o acoplamento entre várias classes diferentes. Ah, Duarte, mas vai estar todo mundo acoplado ao controlador. Vai estar todo mundo acoplado ao controlador. Mas não vai estar todo mundo acoplado entre si. Então, se a gente for botar na conta, o acoplamento diminui porque vai estar só o acoplamento entre uma classe para várias classes, e não entre várias classes e várias classes. Vocês conseguiram entender isso? Sim. Então, deixa eu resumir o controlador. Eu quero coordenar uma porção de mensagens. Né? Eu tenho uma operação que faz várias mensagens seguidas, um método. Esse método eu posso colocar em qualquer objeto do meu sistema, ou pelo padrão controlador, eu posso criar uma classe que vai ter essa responsabilidade. Então eu posso, por exemplo, criar a loja e colocar todas as operações da loja lá. Eu posso criar um subsistema, né? Eu tenho um sistema que vai fazer a contabilidade, todas as operações de contabilidade passam por ele, né? Caixa eletrônico. Ou eu posso literalmente falar, olha, para esse caso de uso aqui, quando eu for jogar o banco imobiliário, as operações vão passar pelo tratador jogar banco imobiliário. Foi até aí? Sim. Então, é um padrão que é mais engessado, né? E aí a gente vai ter que fazer o quê? Discutir o acoplamento e os outros padrões para ver se tem sentido aplicar esse cara. Então, vamos lá. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho alguém que vai iniciar, né? Ele vai dizer qual é o número de jogadores para o sistema começar a jogar. E aí, a partir do iniciar o jogo, né, o número de jogadores vai me dizer quantas peças tem, quantas cartinhas vão ser distribuídas para os jogadores, e aí vai. A gente começa o quê? Uma iteração entre jogador e o sistema. Beleza até aí? Então, quem vai ficar realizando essa operação entre o jogador e o sistema? Uma classe controladora. Então, olha só. Esse exemplo aqui, ele está fazendo uma interface gráfica, mas é só para facilitar a compreensão do que está acontecendo, tá bom? Então, como se eu falasse assim, ó. Imagina agora que eu dividi o sistema onde eu tenho a interface de usuário. Então, toda essa camada aqui são classes e objetos que servem para iterar entre o ator e o sistema. Aquele negócio de botar botãozinho, apertar, receber a mensagem do botãozinho, escrever texto na tela, tudo isso vai estar nessa camada aqui. Mas, na verdade, quando o cara aperta o botão lá, jogar dado, eu tenho a ação de jogar o dado, que passa por alguém aqui no meio, que é o que interessa para a gente. A gente não está interessado nisso, a gente está interessado em lógica do domínio, né? Então, em algum momento, alguém vai dizer jogar dado. Essa operação aqui tem que chegar no nosso sistema para mexer em tabuleiro, casa, dado e coisas do gênero. Então, a gente vai falar que, por exemplo, pelo controlador, ao invés de eu colocar esse método de jogar jogo ou de jogar dado em uma das casas, umas classes do domínio que eu já tenho, eu vou criar uma classe do domínio que serve para receber esses métodos e fazer essa iteração. Então, pelo padrão controlador, a gente cria lá a classe banco imobiliário, que vai ser a classe responsável por lidar com toda a ação externa do sistema e coordenar toda a ação interna do sistema para realizar essa operação. Foi até aí, pessoal? Então, como se eu falasse assim, agora a camada de interface só está acoplada ao banco imobiliário. Ela não está acoplada a todas as classes do domínio. Então, qualquer influência que ela tenha no jogo, na hora de alterar o código, ela vai influenciar o banco imobiliário e não o tabuleiro, o dado, as classes de domínio que a gente já tem prontas. Foi até aí?
Sim. Beleza. 2, 3, a gente está no quarto, né? Vamos pro quinto padrão GRASP, alta coesão. Então, lembra da orientação objeto que a gente aprendeu lá desde o começo em Comp 2, né? Em orientação objeto lá. O mais importante é que a gente crie classes e objetos que façam sentido, né? Então, não tem sentido eu botar roda na classe cachorro. A roda fica no carro, o cachorro fica com nome, fica com responsável e coisas do gênero, né? Então, a coesão alta é para manter o foco do objeto. Tá? O que significa o foco do objeto? Que faça sentido o objeto dentro do domínio. Né? Que eles sejam compreensíveis, que você consiga entender ao olhar para ele o que ele significa e que aí você consiga gerenciar o código de forma mais simples. Então, quando a gente fala de alta coesão, é como se a gente estivesse falando assim, olha, tem que ter sentido o que eu estou fazendo. E olha o problema que a gente vai ter aqui. Vamos pensar no padrão de baixo acoplamento. Pelo padrão de baixo acoplamento, eu tenho que reduzir as linhas, né, a ligação entre duas classes. O jeito mais simples da gente acabar com o acoplamento seria juntar todas as classes numa só. Vê se vocês concordam. Não entendi direito isso não, professor. Se eu tenho apenas uma classe, eu não tenho acoplamento entre classes, porque só tem uma classe. Mas isso não ia criar uma desorganização, sei lá, tipo, de ficar tudo muito junto numa classe só? Isso daí ia ter um problema Realmente, na coesão, né? sim, é isso. Né? Tudo bem, então vou criar só duas classes. Ainda tem um acoplamento baixo. Mas essa solução é boa? Não, porque Talvez, né? supondo que um sistema é complexo o suficiente, duas Ah, não, aí tudo bem, entendi. no banco beleza. imobiliário, a gente ter duas classes só para o banco imobiliário, pronto. A gente vai ter baixo acoplamento. Né? Mas aí eu vou ter, por exemplo, tabuleiro com face. Né? Aí os objetos não vão fazer mais sentido. Foi de propósito mesmo, fui ao extremo absurdo para vocês entenderem. O que acontece na prática é que às vezes a gente acaba simplificando para abaixar o acoplamento. Isso é normal da gente fazer. Né? Vou dar um exemplo. Vou transformar a herança num atributo tipo. Quem nunca fez isso, né? Famoso pessoa física, pessoa jurídica, homem ou mulher. Eu vou baixar o acoplamento porque eu vou ter menos classes, então é óbvio que em algum momento eu vou interagir só com uma classe. Mas a coesão vai ser sacrificada. Concordam comigo? Sim. Então, acabamos de ver que o acoplamento e a coesão são dois padrões que brigam entre si para ver quem vai ganhar. Então, a nossa solução é que a gente faça responsabilidades de modo que a coesão permaneça alta e que o acoplamento fique baixo. Tradução, a gente vai ter uma porção de alternativa e vai ter que escolher a que melhore a coesão, mas não tem um impacto negativo no acoplamento. Aí isso eu acho que você já consegue entender. Quando você tem duas soluções para o mesmo problema, você não consegue decidir qual é a melhor. Aí você olha para o quê? Para o acoplamento e para a coesão. Vocês conseguiram entender isso? Sim. Então, a gente vai ter esse trade-off entre acoplamento e coesão, e na verdade é aí que mora o perigo para a gente. É geralmente aí que a gente toma as decisões de projeto erradas, tá? Então, a gente vai ter uma porção de solução e vai discutir qual é melhor, olhando para esses dois padrões. Então, se a gente maximiza a coesão, a gente pode aumentar significativamente o acoplamento. A gente vai ter que fazer o quê? Uma troca para ver se vale a pena colocar tudo extremamente coeso, né? Foi, pessoal?
Sim. Beleza. Então vamos lá. Operação de jogar no banco imobiliário. Lembrando que o banco imobiliário foi criado pelo padrão controlador. Duas opções de solução para a operação de jogar. Se eu fizer assim, banco imobiliário faz tudo, ó, fazer A, fazer B, fazer C, eu não vou ter acoplamento. Vê se vocês conseguem concordar. Aham. Mas o meu sentido do que eu estou fazendo perde um pouquinho, né? Eu teria que olhar no método que ele está fazendo. Agora, se eu falo banco imobiliário, vamos jogar. Pegue a peça do tabuleiro. Imagina o que fosse o tabuleiro. Pegue e jogue os dados. Para jogar os dados, retorne a face. Opa! Aumentei um pouco o acoplamento entre banco imobiliário e essas três classes, mas a coesão... Diminuiu entre si também. Oi? Diminuiu o complemento entre as classes também internas. Assim, em teoria, aqui não tem acoplamento, né? Só tem uma classe, banco imobiliário. Né? Só para essa situação aqui, tá? Senão a gente se enrola. A gente sempre vai pegar aquela situação. Acoplamento aqui, ó, tem 1, 2, 3, tá vendo? Aqui não tem. Mas sim, vai diminuir também entre eles. Porque tem esse cara aqui que você está falando, que eu poderia ir direto daqui para cá, né? É isso? Eu tô dizendo em comparação antes, né? Que as classes se comunicavam entre si. Sim, mas aqui se comunicam. Depende do que você está querendo fazer. É só aí agora, né? Então imagina que ao invés de essa classe fazer C nessa, saia daqui, ó, daqui para cá. É uma outra solução. Sim. Né? Entendeu o que eu quis dizer? Imagina aqui, ó, tabuleiro casa. Tabuleiro conhece suas casas. Beleza? Aí você fala assim, posiciona a peça na casa X. O tabuleiro vai posicionar na casa X. Mas eu poderia falar, pega a casa X, posiciona a peça. Aí eu estaria aumentando o acoplamento. Você conseguiu ver? Sim. Foi? Só para então, né, seria outra solução. Mas aí eu já sei que vai aumentar o acoplamento. Por quê? Porque a gente sabe que posicionar é responsabilidade do tabuleiro, né? Por conta do especialista de informação. E se a gente fizer aqui, além do especialista de informação, a gente vai estar aumentando o acoplamento entre banco imobiliário e casa, o que não é desejável. Tudo bem até aí, pessoal? Sim. Acho que sim. Beleza. Eu vou deixar isso daqui para a próxima aula por conta do tempo. Vocês provavelmente estão o quê? Estão um pouco desconfortáveis, não porque o negócio é difícil, mas de saber quando vai ser aplicado cada coisa, não é? É aquela é tão Porque não tem simples. resposta certa, né? Exatamente. Mas o que, que acontece? Existem soluções melhores, né? Então a gente vai estar discutindo aqui quais são as soluções que podem melhorar o seu problema. Né? Então, lembrando que a gente está tentando fazer o quê? Resolver o problema do ponto de vista de codificação, acoplamento, responsabilidade. A gente tem algumas coisas a seguir, né? Alguns critérios que pretendemos seguir. Então, resposta certa é muito forte, mas solução melhor existe. Entendeu a questão, João? Sim, entendi, sim. E se não tiver, aí a gente escolhe o que a gente achar que é melhor. Pode ter algum caso que as duas soluções sejam boas? Pode. Aí você escolhe uma. Tudo bem, eu concordo. Por isso que, né? Aí você vai escolher o que te favorece. Bom, eu parei aqui porque agora a gente vai começar a ver um exemplinho
né, dos padrões sendo aplicados em um sistema um pouco mais mais próximo do cotidiano da gente, né, sistema comercial. Só que não vai dar tempo. Faltam 10 minutinhos para acabar a aula. Então, na próxima aula a gente vê esse exemplo, tá? E termina de ver os outros 4 padrões. Aí a gente vai começar a exercitar esse catálogo de padrões. É isso que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu só parar aqui de gravar a aula, senão vai ficar muito grande gravando o que não precisa.